Porque a sua imagem impacta diretamente nas suas vendas. Esse será o tema da nossa live de hoje. Muito boa noite a todos, a todas. Vou esperar só um minutinho para o pessoal ir entrando aqui na live. Nós já vamos começar com o conteúdo. Só mais uns segundinhos e nós já vamos para o nosso conteúdo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais uma live e nessa live de hoje o assunto, o nosso tema principal dessa live é por que a sua imagem impacta diretamente nas suas vendas. E eu quero começar essa live aqui fazendo uma pergunta para você, uma pergunta que eu quero que você responda com toda a sinceridade do mundo. Se você não souber, responde não sei, mas quero muito que você me responda essa pergunta. Quantos minutos você acha que o seu cliente demora para tirar uma conclusão sobre você, para dar uma opinião sobre você, formar um pensamento? Me respondam aqui. Na sua opinião, quanto tempo leva, quantos minutos você acha que o seu cliente demora para ter uma percepção sobre você, para tirar uma conclusão sobre você? A grande verdade é que não são nem minutos, são segundos, O cliente, a pessoa que está acompanhando seus conteúdos, que te acompanha aí nas redes sociais, ela vai levar menos de 3 segundos para tirar uma conclusão sobre você, para formar um pensamento sobre você, para decidir se ela vai comprar algo de você ou não. Então, assim, é muito pouco tempo. São menos de 3 segundos e tem várias pesquisas. Se você procurar aí no Google, você já consegue ter uma noção disso. Que foram feitos vários testes, várias pesquisas, e esse é o tempo máximo que uma pessoa leva para tirar uma conclusão sobre nós. E para iniciar essa live, eu quero falar para você sobre as sensações negativas que o seu cliente pode ter sobre você. É claro que eu também vou trazer aqui as sensações positivas, aquilo que faz o seu cliente comprar de você, mas primeiramente a gente tem que saber, tudo de ruim que aquele possível cliente, aquele futuro cliente pode sentir ao ver a nossa imagem, ao consumir um conteúdo, a acompanhar a gente nas redes sociais. O primeiro contato que ele tem com você, ele vai formar ali uma opinião e vai ter um sentimento ali gerado nele. E para isso que eu tô aqui nessa noite, para poder te ajudar e para poder te orientar sobre quais são esses sentimentos, essas sensações negativas que o seu cliente ele pode ter de você. Então vamos lá para a primeira sensação negativa.
é a desconfiança, né? Hoje em dia nós sabemos o quanto é difícil a gente se vender, né? Tá cada dia mais difícil após a pandemia que nós passamos, né? Que a gente acompanhou muitos golpes em redes sociais, tanto na internet quanto fora também, né? A gente acompanha muitas notícias trágicas, então cada dia que se passa é mais difícil de você fazer uma venda para alguém. Então, quando se trata de pessoas que nos acompanham, que consomem os nossos conteúdos, que veem as nossas fotos, os nossos vídeos, uma das sensações negativas que esse cliente pode sentir de você é a desconfiança. Kelly, mas como assim? Por que ele está desconfiando de mim? E são coisas pequenas que você vai poder ajustando aí na sua imagem, né, no seu posicionamento visual, que pode estar fazendo com que o seu cliente sinta essa sensação de desconfiança, né? A sua postura comunica muito, a sua expressão facial comunica muito. Muitas vezes uma visão distorcida, né, que você acaba deixando ali sem querer, né? Então você quer comunicar uma coisa, acaba comunicando uma coisa completamente diferente. A insegurança é um dos pontos, né? Quando você transmite uma mensagem de insegurança através da sua imagem, isso automaticamente na cabeça do seu cliente faz ele pensar: devo ou não comprar? Devo ou não consumir este conteúdo? Então, a desconfiança é o primeiro sentimento aqui. Me contem aqui se você já sabia disso, se você sabia que o seu cliente pode sentir uma certa desconfiança antes de comprar de você. A segunda, né, sensação que o seu cliente pode sentir de você, né, vindo aí do seu produto ou do seu serviço, é a insegurança. Então, juntamente com a desconfiança, pode vir essa insegurança, né? Às vezes ele até sente uma vontade de comprar ali de você, mas ele não tá 100% seguro, né? Ele não tá sentindo que o seu produto ou que o seu serviço tá 100% seguro. Kelly, então meu produto é ruim? Não sei, é você que vai me dizer se seu produto é bom ou seu produto é ruim, se a sua prestação de serviço é boa, se a sua prestação de serviço é ruim. Mas não tem um marketing bom, não tem uma imagem bem posicionada que venda um produto ruim também. Então, as duas coisas têm que estar alinhadas, tá bom? Então, para você gerar essa confiança no seu cliente, é necessário que você alinhe com as expectativas dele também. E isso você vai fazer através da sua imagem. Da mesma forma que a sua vergonha, né? A sua vergonha para gravar vídeo, o jeito como você se posiciona, tudo isso vai comunicar para o seu cliente. Então, ele vai perceber através sim das suas fotos, através sim dos seus vídeos, dos seus conteúdos, se eles são realmente de qualidade para ele poder investir ali e fechar uma venda com você. A terceira sensação ruim, né, negativa, que o seu cliente pode ter de você é a dúvida, né? Juntamente com a insegurança, com os outros tópicos, vem a dúvida, né? Pode ser que ele tenha visto alguém, consumindo o seu produto, pode ser que ele tenha visto alguém contratando o seu serviço, mas ainda pode acontecer dessa dúvida. Então, você consegue perceber quantos passinhos são necessários para você conseguir vender um produto ou um serviço? Então, não é muito simples, né? É estratégico. Não adianta falar que não é estratégico, porque é estratégico. São vários pontos que vão se interligando para o seu cliente realmente sentir desejo e fechar aquele trabalho com você. Então, nessa sensação de dúvida, ele vai reparar isso principalmente na sua expressão facial. Como que você está se comunicando, como que você está olhando para esse cliente, né? Ele está conversando com você ali, tanto nas redes sociais, né, como pessoalmente também, se você tem um produto físico, ele vai estar reparando no seu olhar se você é uma pessoa que realmente transmite essa confiança ou se você é um vendedor que ainda deixa dúvidas na cabeça dele. Sejam bem-vindos, quem está entrando agora. A outra, né, a outra sensação ruim também que o seu possível cliente, futuro cliente pode sentir de você é a rejeição.
Se a sua comunicação visual não for clara, ele pode se sentir rejeitado por você. Ele pode olhar para você e pensar assim, nossa, mas ela tratou a outra pessoa melhor do que eu. Ela vendeu muito melhor para aquela pessoa e para mim nem tanto. Então, não vou investir no produto dela, me sentir rejeitado, e isso também faz parte da sua comunicação visual, tá? Se você não tiver uma comunicação que acolhe aquele cliente, isso pode fazer ele se sentir rejeitado. E agora, nós vamos falar sobre as sensações positivas que o seu cliente pode sentir através da sua imagem, tá? Então, nós falamos aqui todas as sensações negativas que o seu cliente pode sentir de você, vindo dos seus vídeos, conteúdos, das suas fotos. Porque, gente, se tem uma coisa que comunica, é o nosso corpo. O nosso corpo comunica muitos sentimentos. Então, muitas vezes, o sentimento que a gente quer transmitir não é o sentimento, a sensação que vai gerar naquele cliente. Então, é por isso que a gente tem que ficar muito atenta com o posicionamento visual. Porque, será que nós estamos comunicando a mensagem correta? É importante ficar atenta nisso. Então, vamos lá para as sensações positivas que o seu cliente pode sentir de você. A primeira delas é a confiança. E, é claro, não posso deixar de falar aqui. Você pode estar cansada de ouvir isso já nos meus conteúdos, aqui nas lives, mas a sua postura, ela é o primeiro, mesmo sem você abrir a sua boca para falar, ela é a primeira responsável por transmitir a confiança para o seu cliente. Então, se a postura estiver desalinhada, se os seus ombros estiver caído, se você estiver escorado em alguma coisa, conversando, fazendo suas lives, fazendo suas fotos, isso vai transmitir. Se você não fizer isso, né, você vai transmitir muito mais confiança. Mas se você utilizar dessas estratégias erradas, você não vai transmitir confiança. Então, por isso é muito importante ficar atento, né, porque a postura, ela comunica mais do que muitas coisas, né, mais do que uma pose. Enfim, a postura é o primeiro tópico que você precisa ficar atenta aí, tá bom? Assim como a expressão facial, né, o ambiente que você faz as suas fotos, né, tudo aquilo, toda aquela imagem que o seu cliente vê ali de você, não só a sua pose, mas também a sua aparência, tudo isso vai comunicar. Então, você tem que ser estratégica se você quiser transmitir confiança. Confiança é o primeiro tópico aqui, a primeira sensação positiva que vai fazer o seu cliente comprar de você, tá bom? A segunda sensação positiva é a admiração. Kelly, como assim admiração? Uma imagem bem posicionada, né? Quando a gente olha para um profissional que ele é bem posicionado mesmo, que ele tem ali fotos profissionais, que ele transmite nas falas dele, enfim, tudo, na comunicação corporal, automaticamente gera-se uma admiração do seu cliente por você. Então, depois que ele confiou em você, ele passa a te admirar. E isso é muito importante, né? Você sentir que o seu cliente ele tá admirando ali o seu trabalho, além de confiar, né, no que você está falando, mas ele também admira você como profissional, ele também quer alavancar as vendas dele ali. Então, além da confiança, a admiração também é importante que você conquiste esse sentimento do seu cliente. A terceira, né, sensação positiva é a conexão. E eu tenho falado muito disso aqui, porque eu vejo muitas pessoas ainda errando na comunicação, na hora de se posicionar para um vídeo, na hora de se posicionar para uma foto, porque não gera essa conexão. Muitas vezes quer fazer poses muito elaboradas, vídeos muito mirabolantes, e às vezes não é isso que vai fazer você vender mais, tá bom? Então, a conexão, ela é muito importante, mais do que qualidade, né? Essa conexão que você gera com o seu cliente, com o seu possível cliente, seu futuro cliente, ela é o que vai fazer o seu cliente ter um tempo a mais ali com você, vai fazer ele possivelmente comprar muito mais de você, te contratar muitas outras vezes também. Vamos para o outro, né? A outra sensação positiva. Assim como a insegurança é uma sensação negativa que o seu cliente pode sentir de você, ele também, né, pode e deve sentir de você a segurança.
todos esses tópicos que eu tô falando aqui, né, sobre você fechar vendas, a percepção que o seu cliente tem sobre você, todos os negativos é o que você vai ter que acabar, né? Você vai ter que excluir aí da sua vida, vai ter que aprender as estratégias corretas para que você não transmita esses sentimentos, essas sensações. Mas as positivas, eu quero que você, a partir de hoje, né, a partir das lives aqui, comece a se perguntar: eu estou transmitindo essa mensagem, né? Eu estou gerando isso na cabeça do meu cliente? Então vamos lá para a segurança, né? A segurança ela vai ser transmitida de várias formas e não é somente das poses. É claro que as poses elas falam por si só, né? Quando você se posiciona corretamente, quando você está com o seu corpo alinhado, quando você está com poses estratégicas ali para o seu nicho, isso vai comunicar. Porém, sozinhas as poses elas não fazem nada, né? Você tem que estar com um visual muito bem preparado, você tem que estar alinhada com o seu nicho, né? Não adianta você estar toda produzida, cabelo, maquiagem, blazer, enfim, roupas elegantes de marca, contratar o melhor fotógrafo, se você não transmitir essa segurança, né? Se você não transmitir a mensagem que você quer transmitir, né? O que vai fazer gerar essa insegurança na cabeça do seu cliente? Se a sua mensagem não estiver conectada com aquilo que você quer transmitir, né? Vou dar um exemplo aqui. Você tem... Calma, deixa eu pensar aqui num exemplo para dar para vocês. Você é uma pessoa criativa e a sua profissão exige que você seja essa pessoa criativa e também comunique essa criatividade. O tópico que vende o seu trabalho na internet hoje é a criatividade. Então, vamos colocar uma profissão aí que muitas vezes exige um perfil um pouquinho mais criativo, uma arquiteta. Se você quer transmitir essa criatividade e se você quer que o seu cliente sinta essa criatividade, né, dentro de você, saindo de você, por que você vai tentar transmitir no seu ensaio, nas suas poses, no seu conteúdo, uma pessoa extremamente séria? E quando eu falo séria, não é uma autoridade, tá? Porque a autoridade a gente transmite de várias formas, né? Sendo uma coisa mais mirabolante, uma coisa mais colorida, enfim. A autoridade, ela não vem só de cores e roupas, enfim. Mas... se você estiver comunicando ao contrário, né? Então você é criativa, você quer que o seu cliente veja que você é criativa, mas você está se posicionando como uma pessoa extremamente séria, né? Uma pessoa que realmente não dá abertura para ele. Então, se você comunicar exatamente o que o seu cliente quer sentir, ele vai sentir essa segurança e ele vai comprar de você. E o último sentimento positivo é o desejo, né? Esse é o último, ele é antes da venda, porque a venda também, né? Ela vem depois do desejo, mas antes de você vender, antes de você chegar, né, de bater o martelo e você fechar essa venda, ele precisa sentir desejo. Ele precisa falar: cara, eu quero muito. É caro. Eu sei que é caro, tá saindo do meu bolso, mas eu quero muito, porque eu sei que o retorno vai ser muito melhor. Então, esse desejo que você gera no seu cliente, ele vai vir através da sua imagem também, tá bom? Então, o desejo a gente gera quando a gente utiliza de poses mais belas, coisas que chamam mais atenção. E chamar atenção é de uma forma boa, tá? Não é ser extravagante, mas chamar atenção. Poxa, a pessoa vai olhar minha foto e vai falar assim: caramba, vai valer a pena, eu vou guardar esse dinheiro e eu vou contratar o serviço dela ou eu vou comprar o produto dela. Então, esse é o desejo que o seu cliente precisa sentir e isso vai vir através do seu posicionamento visual também. Agora, nós vamos para o próximo tópico, que são as 3 perguntas que o seu cliente vai fazer, né, internamente, externamente, antes dele comprar de você. Então vamos lá. Antes do seu cliente comprar de você, vou dar um exemplo aqui. Sabe o checklist
quando você coloca no seu bloco de notas, né, coisas que você tem que fazer, coisas que você precisa comprar no mercado, todo esse checklist, é isso que o seu cliente vai fazer na mente dele antes dele comprar de você. Kelly, não entendi, me dá um exemplo mais prático. Ele vai fazer certas perguntas na cabeça dele e só com a sua imagem, só com o seu posicionamento visual, você precisa responder essas perguntas, tá bom? A primeira pergunta é: será que essa pessoa é confiável? E aí, você acha que você é confiável no seu nicho? Me responde aqui. Se hoje o seu cliente pensasse isso e você quisesse quebrar essa objeção na cabeça dele, você acha que você é sim uma profissional confiável? Você acha que você transmite, né? Por mais que o seu serviço seja bom, que o seu produto seja bom e você saiba que é confiável, mas você tá transmitindo isso? E agora peguei vocês, hein? Peguei vocês. Então, eu sinto te dizer que se você não passar essa confiança para o seu cliente, ele vai procurar outra profissional, tá? E isso, assim, é coisa de minutos. É muito rápido, muito rápido. Se você não transmitir no seu primeiro contato ser uma profissional confiável, o seu cliente ele vai buscar outra pessoa. Você quer perder seu cliente? Eu não quero perder meu cliente. Por isso que a gente precisa trabalhar a nossa imagem, por isso que a gente precisa utilizar o posicionamento visual. Toda essa estratégia, ela não é em vão, né? Ela vai responder essas perguntas na cabeça do seu cliente. Então, ter uma postura alinhada, transmitir essa segurança, né? Se você é uma pessoa insegura, como você vai transmitir essa confiança, né? Essa segurança para o seu cliente? Então, você mesmo tem que primeiro mudar isso em você. Tem que trabalhar essa segurança dentro de você, porque senão você não vai conseguir mudar a mentalidade do seu cliente, tá bom? Então, as roupas também, né? Se você tiver com qualquer roupa, é um profissional ali que tá aparecendo ali de qualquer jeito, tá com o cabelo desarrumado, tá com maquiagem nada a ver, com uma roupa nada a ver também, shorts jeans, enfim, uma roupa totalmente desalinhada com o que você quer comunicar. Isso não vai passar segurança, tá? Então, todo o nosso posicionamento visual, ele se interliga com outras coisas, né? Não é somente a pose, mas todo o conjunto. Tudo tem que estar ligado. Segunda pergunta que o seu cliente vai fazer para você é se você tá entendendo realmente o que você tá falando. Então, assim, eu tô contratando o serviço dela, mas será que ela sabe do que ela tá falando? Porque, assim, por mais que você fale que você fez diversos cursos, que você estudou em Harvard, não sei falar. Enfim, o seu diploma não é o que vai responder essa pergunta. Não é. E antes de você abrir a boca para falar, antes de você abrir a boca para comunicar aquilo que o seu cliente quer ouvir, a sua imagem ela vai falar isso antes, tá? Então, o jeito que você se posiciona, né? Você não tem só que parecer confiável, você não tem só que parecer que você é boa. Você precisa mostrar que você é boa. Então, você vai fazer isso através das suas poses, através dos seus ângulos, através da sua expressão facial. Vamos para a nossa terceira pergunta, que é uma das mais complicadinhas, né? Quando o cliente, ele coloca isso na cabeça dele. Que é: será que esse produto ou esse serviço é para mim? Essa pergunta, ela é a mais complicada de todas. Porque como que você vai convencer uma pessoa de que aquilo é bom para ela? Não adianta você falar assim para ela: é bom, compra. Ela não vai comprar. Entende? Então, mesmo que você passe o seu orçamento, mesmo que você tenha ali um produto muito bom, um catálogo muito bom, isso não é o suficiente para ela pensar que aquilo é bom para ela,
tá bom? Então você tem que trabalhar ali as dores dela, tem que trabalhar ali os desejos dela e através disso comunicar com o seu corpo, comunicar com a sua imagem, com o seu posicionamento visual. E como fazer isso, né, com a sua imagem? Como que eu vou falar para o meu cliente que o produto ou o serviço é para ele? Nas suas expressões faciais, no jeito que você se comunica, na sua linguagem corporal. Tem gente que fala e nem se mexe. Então a linguagem corporal, ela precisa, né, ela precisa ser colocada para fora, né? É uma forma de comunicação. E o corpo, ele fala muito mais do que as palavras, né? Não adianta você fingir que tá feliz, fingir que tá empolgado com alguma coisa, mas o seu corpo tá transmitindo totalmente o contrário. Então é isso que vai fazer o seu cliente ter a certeza de que o seu produto ou o seu serviço é para ele. Agora vamos para os maiores erros que fazem o seu público te ignorar sem perceber. Tava quase dando um spoiler aqui do que eu já ia falar. Mas calma, vamos lá. Os maiores erros que fazem o seu público te ignorar. Né? Aquilo que você tá fazendo que você... meu cliente, ele tá me ignorando. Eu tô aqui pra te falar. Tá, não vou jogar nada na sua cara, mas eu preciso te falar. Quais são os erros que você tá cometendo e não tá percebendo? Ou pode até estar percebendo, mas ainda não sabe como corrigir. O primeiro deles são as poses sem intenção, né? Posições e expressões neutras. Ser totalmente neutra, ser totalmente séria. Quando você é muito neutra, você não transmite nada, né? Então você não transmite confiança, você não transmite seriedade, você não transmite autoridade, você não transmite criatividade, você não transmite nada. Então o que seu cliente vai sentir? Nada. Absolutamente nada. Então, quando você faz poses ali só porque você viu na internet ou só porque você viu outra criadora de conteúdo fazendo, outra empreendedora fazendo, ou você faz poses ali só que o seu fotógrafo manda você fazer. Isso é muito básico, sabe? Isso não tem intenção. Então você precisa ser intencional nas suas poses. Você precisa ser intencional na sua comunicação corporal. É isso que vai fazer você vender, é isso que vai transmitir autoridade para você. Não é blazer, tá? Não é a roupa mais cara, não é o fotógrafo mais caro. Mas sim, saber se posicionar, né? Ter esse domínio das poses, ter esse domínio do seu corpo, da linguagem corporal que você quer transmitir para aquela pessoa. O outro erro, né, é a sua estética descuidada. Kelly, como assim? Me explica. Eu sou empreendedora, eu fiz um ensaio profissional, tenho fotos profissionais ali no meu perfil. Mas quando é pra aparecer nos stories, eu apareço de qualquer jeito. Eu apareço de pijama, eu apareço descabelada, com cabelo sujo, eu apareço com a cara lavada, eu apareço com o cenário todo poluído, de qualquer jeito. Então, isso vai ficar na cabeça do seu cliente. Como assim, no feed ela é toda bonita, no feed ela parece que tem uma postura, ela tem um posicionamento, ela tem uma autoridade, mas na hora de aparecer nos stories, que é o lugar que a gente costuma vender mais, o seu cliente não entende. Ele realmente fica confuso com isso. Então, não adianta só no seu feed, o seu feed tá bonito, o seu feed tá estruturado, você fazer o melhor ensaio com o melhor profissional se você não sustenta isso. Você precisa sustentar isso, tá? Quer, então eu vou ter que aparecer nos stories bonita? Vai. Se você quiser, você vai. Né? Se você quiser vender, você vai ter que aparecer. Tá? Porque é isso que vai ficar na cabeça do seu cliente e a gente não pode perder a chance. Quando a gente tenta arriscar coisas que a gente sabe, né? Quando a gente tem quase certeza que aquilo vai dar errado, mas eu vou arriscar. A chance de dar errado é muito grande, tá? Então a chance do seu cliente passar ali pelo seu perfil, passar pelos seus stories e não comprar de você e não contratar o seu serviço é muito grande. Então por que você vai arriscar? Sendo que você está aprendendo as técnicas certas, sendo que você está aprendendo o que faz, né, uma profissional transmitir autoridade, que é o posicionamento visual. Então pensa nisso. Uma imagem descuidada, ela vai transmitir isso no trabalho também.
Então, quando você mostra ali que você é uma profissional arrumada, com uma boa postura, automaticamente o seu cliente vai pensar, não, é essa profissional, tá? Então, a gente não pode perder essa oportunidade. O outro erro, né, na comunicação visual, que muita gente comete ainda, é estar com o olhar totalmente perdido. Você vai conversar com uma pessoa, você não consegue olhar nos olhos dela, né? Quando você vai conversar com a câmera, quando você vai conversar com a pessoa pessoalmente, você não consegue olhar nos olhos dela, você conversa olhando para o lado. Isso transmite insegurança. E nas suas fotos é a mesma coisa. Vai fazer um ensaio fotográfico ou vai fazer uma foto? Não fica tirando foto olhando para o nada. Seu olhar precisa ser estratégico também, tá? Não quer dizer que você vai ter que olhar somente para a câmera, mas olhar para outros pontos de forma estratégica. Não simplesmente olhar para o além, né? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui muito prático. Você tá aí conversando comigo, aqui na minha frente, você tá aí conversando comigo na minha frente. E eu viro meu corpo pro lado. Você vai ter vontade de conversar comigo? Responda, é uma pergunta sincera. Se você estiver aqui na minha frente, olhando pra mim diretamente e eu estiver virada pro lado, olhando pro nada, você vai ter vontade de conversar comigo? Não, você vai pensar, nossa, ela não tá nem aí porque eu tô falando. E é isso que o seu cliente sente quando você não comunica isso no seu visual, quando você faz fotos completamente aleatórias, tá? Então, criar essa conexão visual, isso é muito importante. E isso sem ser mecânica, tá? Isso precisa ser de uma forma natural. E outro erro é não ter uma identidade. Esse é o erro de muitas empreendedoras. Muitas empreendedoras que não têm uma identidade. Apenas pegam um ensaio fotográfico no Pinterest e copia. Apenas pega de outra empreendedora que muitas vezes do mesmo nicho, acha que só porque a outra fez tá certo e copia. Então você precisa ter a sua identidade visual. Se você vê aqui no meu perfil do Instagram, eu tenho toda a minha identidade visual estruturada. As minhas fotos, elas são feitas no mesmo lugar. Elas são feitas da mesma forma, com a mesma energia, né? Claro, energias diferentes, com poses diferentes, mas eu não vou mudar completamente ali a mensagem que eu quero transmitir. Então, fique muito atenta a isso. Você precisa ter essa identidade sua, porque quando as pessoas forem lembrar de um profissional daquele nicho, ela vai lembrar exclusivamente de você. Então, é muito importante que a sua imagem seja magnética, que a sua imagem automaticamente se conecte com o seu cliente, tá bom? E agora eu quero fazer uma pergunta aqui pra você. Hoje em dia, as suas fotos, o que elas estão dizendo sobre você? Os seus conteúdos, os seus vídeos, as suas fotos, seu ensaio profissional, o que eles estão dizendo sobre você? Né? O que você acha, né, na sua cabeça que a pessoa entrar no seu perfil, ela tá pensando ali quando ela vê suas fotos? Responde aqui pra mim. Isso é a sua opinião, tá? Não é nada concreto, mas é o que você acha que o que você acha que você está transmitindo através da sua imagem. Insegurança, profissionalismo. Agora, um dos maiores erros, né? Nós estamos falando aqui da diferença, né? Dos pontos positivos, dos negativos, do seu cliente, mas realmente do impacto que a sua imagem ela causa no seu cliente, no seu futuro cliente. Então, você precisa ser coerente na imagem que você quer transmitir e na mensagem que você quer transmitir também, né? Como eu já havia, até tinha puxado um gancho ali em outro erro,
que se você tá com a sua imagem desalinhada com a mensagem que você quer transmitir, isso automaticamente vai gerar uma confusão ali na cabeça do seu cliente. Então, como eu falei, né, isso vai depender muito do seu nicho, da mensagem que você quer transmitir. Então, para isso, para não gerar ruídos na cabeça do seu cliente, faça essa pergunta hoje. Qual a mensagem que eu quero transmitir para o meu cliente? Depois que você fizer essa pergunta, entra no seu perfil do Instagram, olha tudo que você tem lá e pense, eu estou transmitindo o que eu quero realmente transmitir? Né? Eu quero transmitir autoridade. Então, você vai entrar no seu perfil. Eu estou transmitindo autoridade? Eu realmente estou transmitindo autoridade? Tá? Esse vai ser o exercício aqui da nossa live. Esse vai ser a sua tarefinha para a semana que vem. É você olhar pro seu perfil e saber se você não está sendo incoerente, né? Se tudo que você está postando está tendo coerência naquilo que você quer comunicar. Então, a partir do momento que você define a mensagem principal, né, define aquilo que você quer comunicar, isso fica tudo mais fácil. Por quê? Porque vai ser muito mais simples de você estruturar o seu posicionamento visual e a sua imagem. Então, tudo vai se basear na mensagem que você quer transmitir, né? Seja o seu cabelo, seja o fotógrafo que você contrata, seja a maquiagem que você utiliza nas suas fotos e nos seus vídeos. E principalmente, né, que é aquilo que eu trago muito aqui, a sua expressão corporal, as suas poses, que são muito importantes, tá? Então, quando você definir o que realmente você quer transmitir, tudo vai ficar muito mais simples. E a partir dessa live aqui, eu quero te fazer um convite muito importante. Tá chegando abril e dia 9 de abril nós teremos um evento gratuito aqui no Instagram. É numa quarta-feira, dia normal de live, então fique despreocupada, vai ser no mesmo horário da nossa live semanal. Mas eu quero te convidar para esse evento que vai ser assim, você não tá entendendo, vai ser espetacular, tá bom? Então, se você quer realmente ser uma autoridade, se você quer realmente vender mais, empreendedora, através da sua imagem, do seu posicionamento visual em fotos, em vídeos, eu vou te esperar no dia 9 de abril aqui no Instagram ao vivo e, melhor de tudo, gratuito. Você não vai pagar nada por esse aulão, tá bom? Então vai ser assim, uma noite de muito conhecimento, conteúdos gratuitos que você não vê em outro lugar, você vai ver aqui. Então, para que você possa participar, né, desse evento, comenta evento aqui embaixo, que eu vou te mandar o link para você já fazer a sua inscrição, tá bom? E você não perder, porque assim, tá surreal. Vai ter muito conteúdo bom, conteúdo que você muitas vezes não vê nem em cursos pagos, em coisas pagas. Então, esse convite que eu tenho para fazer para você. Eu te espero na semana que vem para nossa próxima live. E tchau!